Olá, boa noite para todos vocês que nos assistem, nossos telespectadores. É um prazer novamente estar com vocês aqui nessa noite, né? E hoje, antes da gente passar aqui a informação com relação às nossas personalités, né? A gente vai chamar aqui, junto com a Paulinha, um VT importante de uma campanha que vai ocorrer agora neste sábado, com apoio do Maxi Shopping Jundiaí. Paulinha, roda o VT pra gente. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia promove em âmbito nacional a campanha Violeta, que visa a prevenção do ceratocone. Se você possui filhos em idade escolar, que tenha queixa crônica de coceira, atopias, alergias ou ainda mudança frequente no grau do óculos, traga o seu filho para fazer um exame gratuitamente, que será realizado no Maxi Shopping neste sábado, dia 9, a partir das 15 horas. Os exames serão totalmente gratuitos e serão feitas prevenções, orientações relativas a essa doença ocular. Participe! Então, gente, participe, leve seus filhos lá. Você vê que a criança está coçando muito o olho. Sábado agora, no Maxi Shopping, pertinho da Loja das Americanas, lá em cima, gratuitamente. Leve as crianças lá, ok? E agora vamos aqui nos portar as nossas convidadas de hoje à noite. E vamos passar hoje num tema muito interessante, que é na área da educação, educação infantil. Você que é pai, que é mãe, vó, que é tio, tia, que tem criança em casa, né? Criança aí de 4 meses até 6, 7 anos de idade. Vamos estar falando de um assunto extremamente interessante e importante para a população, que é o quê? A parte de desenvolvimento emocional dessas crianças, tá? E aí temos aqui como convidada a Pamela, que ela tem formação em pedagogia, gestão escolar e é coordenadora pedagógica de uma escola infantil. E temos também a Paula Sanches, formação em pedagogia, pós em graduação especial inclusiva, alfabetização em letramento e psicopedagogia institucional. Perfeito? Perfeito. Boa noite para vocês. Boa noite. E vamos levar conhecimento ao público então, gente. Hoje à noite vamos estar falando de educação emocional para crianças, né? E a primeira pergunta, Pamela, que os nossos ouvintes, nossos telespectadores querem ter informação de vocês é o seguinte: a importância do desenvolvimento da inteligência emocional na educação infantil. Explica um pouquinho disso para nós. Certo. Educação emocional. Educação emocional é a gente saber gerenciar nossas emoções, saber lidar com elas, que a gente vê que hoje, no mundo tão corrido, às vezes a gente acaba sendo muito cobrado e às vezes a gente não consegue ter o resultado que a gente gostaria de ter. Então, dentro da educação infantil é muito importante trabalhar esse tema, porque trabalhando desde quando criança, elas já têm um entendimento maior de como lidar com aquela emoção e de como lá depois de adulto, no trabalho ou durante alguma roda com os amigos, eles vão saber gerenciar e discutir sobre isso, né? E na escola também, né, Paula? Sim. Dentro da sala de aula é muito importante. Sim, nós temos pontos importantes do desenvolvimento, que a criança, ela desenvolve a empatia dentro de sala de aula. Perfeito. O respeito ao amigo, o saber dividir, aqueles momentos de frustração da criança, né? Aquele momento que acontece algo assim que ela não gosta, então vem aquela irritabilidade dela. Então tudo isso ajuda a controlar, porque ela está numa idade que ela não sabe ainda nomear as suas emoções. Então é neste momento que nós estamos ali explicando, nomeando, descobrindo juntos. A gente leva a criança a refletir sobre cada emoção. E isso no decorrer da aula, e a gente vai fazendo esses trabalhos com brincadeiras, atividades, roda de conversa, onde as crianças expõem, né, o seu ponto de vista, as suas emoções, o que elas pensam. Eles são pequenos, mas eles falam bastante, né? As crianças têm isso, são muito espontâneos. Tá. E assim, existe uma idade específica que esse pai, essa mãe, ou a mesma escola pode começar a trabalhar essa parte de empatia, de inteligência emocional ou não? Começa desde cedo? Como é que funciona isso? Desde cedo, porque é muito sutil isso. No dividir um brinquedo, mesmo pequeno, porque os bebês, eles têm, né, um momento de brincadeira e tem aquele momento que um pega um carrinho, parece que todo mundo vai querer pegar o mesmo carrinho. Então é aquele momento que você vai fazer essa interferência.
Tá. Olha, você brincou um pouquinho, olha, vamos brincar junto. Agora é a vez do amigo. Mesmo pequeno, bebê, você já consegue essas pequenas interferências. E isso já vai ajudando a criança a desenvolver. É porque, na verdade, desde quando a gente nasce, a gente já está trabalhando com estímulos. Sim. Então, a gente já recebe... O bebê, quando nasce, ele faz o quê? Ele chora. Por quê? Porque ele saiu da zona de conforto dele, então ele está no mundo. Então, ele já sentiu alguma emoção ali, já mudou um pouquinho da casinha, de como era a casinha dele. Então, ele já se sentiu diferente, né? Alguma coisa aconteceu ali naquele momento. Exatamente, a partir daí, aí a vida toda. Durante a vida toda, a gente está trabalhando com emoção, a gente vai saber gerenciar, vai saber o que fazer com elas durante a vida toda. Sim, porque nós vivemos várias fases da vida. Sim. E não acaba nunca, né? É de quando nasce até quando morre. A emoção, você vai trabalhando ela a vida toda. Na verdade, né, vocês vão saber até explicar isso melhor do que eu, mas eu acredito que até antes que nasce, porque na gestação, sim, né, sim. Dependendo, por exemplo, assim, eu tive uma gestação extremamente conturbada do primeiro filho e tal, e foi interessante, impressionante como ele já nasceu mais estressado, dificuldade de dormir à noite e tal. Então a gente tem a percepção de que a criança se forma quando ela nasce. Sendo que, na verdade, há 9 meses ela já está recebendo informação, né? Tanto é que hoje se fala, às vezes, de cantar musiquinha na barriga da mãe, né? Para ir acalmando esse bebê, da mãe tentar ter uma boa alimentação durante a gestação, evitar estresse e tudo mais. Eu acredito que até antes de nascer, essa criança já tem, né, acaba tendo aí, sendo afetada pelo meio que essa mãe está vivendo. Até eu acho que é a frequência cardíaca, né? Eu acho uma mãe, por exemplo, que vive estressada, imagina para a criança, fica aquele tum, 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 né? E a outra que consegue manter uma parte mais relaxada, né? Essa criança, eu acredito que isso deve interferir também, né? Ela já está sendo estimulada dentro da barriga. Para ser uma criança mais tranquila. Exatamente, para formar personalidade lá na frente. Essa parte de personalidade, Pamela, tem também os temperamentos, né? Isso se observa já desde de pequeno? Como é que é isso lá na escola? Nós conseguimos observar sim, né? Dependendo da criança, dependendo do convívio, da rotina, do que está sendo trabalhado naquele momento, ela tem uma reação. Então, de repente, para ela está brincando com um amigo lá na escola e ela perdeu, ela vai... consequentemente, ter uma reação. Então, ela vai ter um temperamento naquele momento. Se ela perdeu, às vezes ela vai ficar com muita raiva porque ela perdeu. Certo? Chora. E aí, nós vamos ter que trabalhar com isso. A gente vai conversar com ela, né, Paula? Sim. E já tem crianças que levam o oposto, tranquilamente. Então, são personalidades diferentes. Dentro de uma sala de aula você tem crianças, cada criança tem o seu temperamento. Tá. Quando você fala assim para nós, né? A gente desenvolve já na criança a empatia. Dá um exemplo de uma atividade que vocês realizam dentro da escola que faz com que a criança desenvolva essa capacidade de empática, de se colocar. O que é empatia, gente? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque normalmente criança nasce muito com esse sentimento de posse, é meu e tal. Como é que funciona isso? Dá um exemplo de uma atividade, né, que vocês consigam lá colocar na prática, que a criança vá desenvolvendo essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Olha, até numa contação de história. Se você conta, por exemplo, a história da Cinderela. Então, a Cinderela, ela vive com o pai, fica órfã e vem a madrasta com as irmãs. Então, a Cinderela, fica triste porque é rejeitada pelas irmãs e pela madrasta. Então, eu geralmente, quando estou contando a história, eu falo para eles, e vocês? Como vocês se sentiriam? Nossa, tia, não pode, né? As irmãs deveriam chamar a Cinderela para brincar, não deve se excluir ninguém. Então, neste momento, eu estou trabalhando com eles a empatia, eles estão se colocando no lugar daquele personagem e sentindo a dor que ela sente, a tristeza que ela sente. Eu gosto muito de trabalhar histórias. Esses são momentos, assim, que a gente percebe a forma que a criança pensa. Tá. Mas fala uma coisa para mim, na parte pedagógica, vocês conseguem manter a parte pedagógica e dar essa vazão, essa influência na parte emocional sem perder a parte pedagógica ou acaba sendo afetado? Como é que vocês
fazem isso durante o horário de aula? É uma matéria específica que vocês abordam de inteligência emocional ou não? Está voltada para toda a parte da grade da pedagógica de vocês? Como é que isso, de fato, acontece? Olha, nós trabalhamos, na verdade, toda a grade. Porque a todo momento se trabalha essa educação emocional. Trabalhos coletivos, onde tem que se dividir o material que está sendo trabalhado. Então, também neste momento você está trabalhando. Porque às vezes uma criança pega um giz azul, a outra que está na mesa quer o mesmo giz. Então, tem que esperar. Então, é feito todo esse trabalho. Mas é claro também que nós abordamos alguns temas, né, alguns temas das emoções que foi feito em sala de aula, para falar de emoções específicas. Medo, raiva, alegria, como você se sente, quando você se sente dessa maneira. Então, tem também essa roda de conversa. Em todas as disciplinas, na escola, a gente trabalha educação emocional. Então, a criança, o tempo todo, a gente está estimulando elas para elas poderem falarem, retirar as dúvidas, elas expõem o ponto de vista delas, do jeitinho delas, obviamente, mas elas falam. Então, seja matemática, seja português, todas elas acabam se interligando. E nisso entra a educação emocional. De um tema, a gente acaba repassando para outro, e em todas as disciplinas, educação emocional entra. Entendi. Em todas. Bacana, interessante, né, gente? A gente imagina que criança falar de inteligência emocional, né? A gente ouve falar muito na parte de adulto, de coach, mas a gente pode imaginar que desde a fase da infância você já pode estar trabalhando isso, né? E os pais? Qual é a relação? Eles têm noção dessa importância que isso pode ser passado para os filhos deles? Ou isso ainda hoje é desconhecido? Qual é a visão de vocês, educadoras ou mesmo coordenadora de escola, com relação a essa informação para os pais? Hoje, ainda, infelizmente, é um tema ainda que é meio vago, que o pessoal não tem muito conhecimento. Então, quando um pai chega na escola querendo conhecer a escola, ele, de imediato, ele não vai perguntar sobre educação emocional. Ele quer, primeiramente, conhecer parte externa da escola, quer conhecer o parque, onde a criança vai brincar, porque é educação infantil. Então, eles querem conhecer o parque, depois eles vão conhecer sala de aula. E é falado de educação emocional quando a gente apresenta o nosso projeto. E é um fato muito importante, é uma abordagem muito importante. Quando a gente conta e explica sobre o projeto, eles ficam interessados no assunto. Porque é um tema legal, é uma coisa que a gente tem realmente que trabalhar, inclusive em casa. Não só na escola. Isso tem que ser trabalhado em casa. Então, quando a gente explica isso para o pai, ele fica maravilhado, ele fica encantado, na verdade, né, com o tema. E isso é fundamental o pai querer conhecer o professor, a professora que vai dar aula para o seu filho, né? Porque, de certa forma, todo mundo ali dentro da escola está interligado, todo mundo vai trabalhar junto, vai trabalhar em cima daquela criança, daquele aluno, é para ele. Então, nós trabalhamos exatamente para as crianças. Então, nesse momento, a gente consegue passar o nosso projeto, o que é trabalhado em aula, o nosso pedagógico, e o pai fica feliz, né? Ele fica maravilhado, né, Paula? Sim. Nas reuniões de Nas pais. reuniões de pais, quando a gente explica o que a gente faz, o trabalho, eles falam, nossa, sabe que eu percebi mesmo que meu filho agora está assim. Percebe as mudanças, porque é trabalhado, né, dia a dia. Tá. Fala um pouco mais do projeto de vocês, do Divertidamente, que a gente estava conversando antes de entrar no programa. Elas têm um projeto bacana, né? Sim, foi feito em cima do filme Divertidamente, onde fala das 5 emoções, que é a raiva, medo, alegria, nojo e tristeza. Então, nós trabalhamos cada emoção, explicamos o que é a emoção, quando nós sentimos, fizemos a roda de conversa, que é extremamente importante, onde a criança se expressa e todos participam. Então, fala um momento que está triste, olha o que te deixa alegre, eles foram se expondo. Fizemos um teatro também com as crianças, que foi incrível, foi onde as crianças se apresentaram para outras turmas, então, teve aquilo ficar com vergonha. Eu achei que foi tão natural que eles se deram super bem, foi importante, eles gostaram. Foi um projeto maravilhoso, que se estendeu até para casa, né, Pamela? Sim, nós confeccionamos primeiro a gente fez um emocionômetro, onde nós trabalhamos dentro de sala de aula com as emoções. Então, essas 5 emoções a gente expôs. Como é que é esse emocionômetro, assim?
Esse emocionômetro foi exatamente confeccionado na escola com os alunos com o rostinho da emoção. Então, seja tristeza, alegria, o medo, nojo, a raiva, todos eles têm um rostinho. Então, a criança já identifica ali a sua emoção. Por exemplo, hoje, como que está meu dia hoje? Como eu estou me sentindo hoje? Inclusive a professora dentro da sala de aula, porque não são todos os dias que nós estamos bem. E nem, muito menos com as crianças. Então, cada uma pode expor e explicar o porquê daquela emoção daquele dia, daquele momento. Então, a criança seleciona a sua emoção daquele momento. E, a partir dali, a gente começou a observar o quão importante isso é. Porque elas viam as emoções dos amigos e acabavam perguntando, mas por que você está triste hoje? Elas queriam saber. Ou por que você está tão feliz assim hoje? O que aconteceu para você ficar assim? Elas são curiosas, então elas querem saber. Então, esse emocionômetro fica lá na sala. Depois, a gente elaborou um emocionômetro maior, né? E que fica, inclusive, numa salinha lá da escola, com bolinhas coloridas, que dá para a criança interagir e dá para ela colocar as bolinhas nas emoções, exatamente parecido com o do filme. Então, a gente fez uma adaptação muito legal. Então, as crianças têm esse momento de descontração, mas ao mesmo tempo a gente está jogando conhecimento sobre o assunto nelas. Isso. Então, a todo momento elas estão trabalhando as emoções. E saber que todas as emoções são importantes. Tristeza, raiva, medo. E a gente foi explicando para eles isso. O medo, por que o medo é importante? O medo me protege. Quando vou atravessar a rua, eu não tenho que olhar para ver se não tem carro, eu fico com medo. Então, o medo me protege. Então, todas têm um papel essencial e fundamental. Né, dentro dessa emoção. E isso ficou legal para eles, porque às vezes a criança acha que é só alegria que é importante. Não é, todas são importantes e fundamentais. E acabou se estendendo para casa, que nós confeccionamos um e mandamos para casa para ser trabalhado com a família. Então, lá a família é capaz de discutir como que foi o dia, como o dia começou, por exemplo, antes de sair de casa. Todo mundo vai lá e preenche o emocionômetro da emoção. Como que eu acordei hoje? E discute. Depois, no fim do dia, novamente. Chegou em casa novamente. Como que eu terminei esse meu dia? Então, a partir dali, daquele momento, os pais podem discutir e descobrir o que é que está acontecendo com aquela criança. Se, de repente, por que ela está chegando em casa todo dia triste? Ou por que ela está saindo de casa todo dia triste e chegando feliz? Né? Então, isso é fundamental, é muito importante. Então, a gente deixa bem claro para os pais a importância disso também ser trabalhado em casa. A nossa intenção o projeto começou na escola, mas ele vai para casa e ele se espalha pela sociedade. Porque a gente não quer que fique só dentro da escola, dentro da sala de aula. Perfeito. Na verdade, então, pelo que eu entendo, a escola está trabalhando com uma das ferramentas que a gente normalmente apresenta na psicologia, que é o autoconhecimento, certo? Sim. É isso? Isso. Tá, para a criança poder se autoconhecer, saber se está com raiva, por que ela está com raiva, saber expressar. A gente sabe também que, de acordo com o ensino tradicional, a gente colhe até hoje os frutos do ensino tradicional, né? Nada contra, a gente tem muita gente boa hoje em dia que foi formada pelo ensino tradicional. Mas é fato que é um ensino, por exemplo, em que a professora fala e os alunos ficam sentados assistindo, né? E hoje a gente vê a dificuldade, inclusive, que as pessoas têm de falar em público, né? Ou mesmo na frente de uma câmera. E isso tem relação, né, com essa parte de aprendizado? Tem muito, porque quando você recebe uma criança, você tem que levar em conta a bagagem que ela já traz familiar. Então, quando você entende, aí já entra a empatia. Primeiro passo do professor, ter empatia com esse aluno. Então, ele vai se colocar no lugar do aluno e tentar saber o que essa criança sente, o que ela passa. Até mesmo para a gente observar o desenvolvimento dela mesmo na parte pedagógica. Isso, nossa, é muito importante dentro da sala de aula. E hoje, nós trabalhamos construindo o saber da criança. Então, hoje o professor ele é uma ponte entre o conhecimento e a criança. Eles descobrem com os professores e com a escola este conhecimento. Esse é um diferencial. E aí a gente dá a oportunidade da criança se expor, falar o que ela pensa, o que ela sente. Então, isso modificou, com certeza. A gente vê que hoje as crianças
dentro dessa educação mesmo emocional, que elas conseguem falar mais, né, conversar com os colegas, se expor melhor. Diferente de antigamente, que era bem, né, silencioso. Se você levantasse a mão e falar, olha, professora, eu quero falar, todo mundo já, ei, não é assim. E o que você aprendia? Falar, olha, eu vou ficar quieto, eu até tenho uma dúvida aqui, mas eu não vou me expor, né, para perguntar. E, infelizmente, isso a gente vê muito até hoje. Às vezes a pessoa, falando já da idade adulta, né, ela é um profissional competente, mas às vezes perde uma oportunidade de emprego, perde uma oportunidade na vida por causa dessa dificuldade que tem de se expor, né, porque se cobra demais, porque são pessoas que tiveram e têm até hoje dificuldade de lidar com essa parte emocional. E vocês estão se predispondo, né, já desde a educação infantil, que as crianças são como se fosse uma esponja, não é? Sim, elas absorvem tudo, né? Tudo que é falado. Nós temos até que tomar cuidado, tanto escola como em casa, os pais, porque elas, não é o que ouve, né, mas é o que vê. Que as nossas ações também elas observam. Então não adianta eu falar para a criança, olha, você tem que falar baixo, fazer isso, aquilo, mas se eu faço tudo ao contrário, é um espelho, né? É um exemplo. É o exemplo. Entendi. É bem isso. Não adianta você falar para a criança, olha, você tem que se controlar e tal. Vamos supor no caso que nem de vocês, né? A professora, qualquer coisa em sala de aula já se perde. E aí eu acho que complica, porque não adianta você falar, é aquilo que... Então, acredito que lá o pessoal tem que ser muito treinado para lidar com as crianças. Sim, até porque, voltando um pouquinho na questão do tradicional, a criança, ela tem necessidade de falar. Se você pegar uma criança numa sala de aula de 3, 4, 5 anos, eles têm que falar. A todo momento eles querem falar, eles querem se expressar. E é um direito deles. E é um diferencial que a gente vê, porque eles aprendem dessa maneira. Então, não é que seja errado falar, lógico que tem os momentos, sim, do silêncio, que a gente trabalha com eles, olha, agora é o momento de fazer silêncio, de prestar atenção, mas eles têm sim que expor suas ideias. Esse é o diferencial, mudou, essa parte do tradicional mudou totalmente, né? Que aí vem o construtivismo dentro da sala de aula, que faz parte, e eles vão falar, eles vão expor suas ideias e a gente vai saber como trabalhar. Porque, às vezes, a ferramenta que a gente está usando com essas crianças em sala, a gente não está vendo o resultado. Mas como que a gente vai modificar se eles não conversam com a gente? Se a gente não deixa eles darem a opinião? A gente vai procurar outras ferramentas. Sim, outras ferramentas. É sempre estar mudando, porque não existe apenas uma forma. Você tem que procurar diversos. O professor de educação infantil, ele tem que diversificar. Não pode ficar algo monótono, né? Tem que diversificar, porque a criança necessita disso, de algo novo. Tem que ser novidade, eles gostam disso. Muito lúdico, as brincadeiras. Então, o professor ele tem que ter um leque aberto, porque até mesmo para a criança aprender, cada criança é única, então cada um vai aprender de uma forma. Então, ali você vai se adaptando, né? Até porque, agora eu vou fazer uma pergunta complicada. Como é que o professor compete hoje em dia em sala de aula? Como é que ele vai conseguir competir, né, com os meios digitais? Hoje a gente tem criança de 2 anos, se vocês forem no restaurante, vocês vão ver isso tranquilamente, né, que o pai e a mãe estão comendo e a criança está lá. Ela aperta os botões, ela mexe naquele negócio, às vezes até melhor do que eu, melhor do que vocês, né, e ela tem essa facilidade. Como é que vocês vão pegar uma criança que já está totalmente, muitas das vezes, infelizmente, até com vício? A gente vê que tem um parecer da Sociedade Brasileira de Pediatria pedindo para evitar a exposição dessas crianças desde pequeno com uso de celular, tablet, né? E como é que o professor vai conseguir competir com isso em sala de aula? Como é que se faz isso hoje em dia? É engraçado, Alexandra, porque assim, as crianças chegam para nós e na escola eles não têm essa ferramenta de utilizar celular. Então, é lógico que a gente acompanha, sim, o mundo tecnológico, desenho, a gente sabe por onde eles andam em casa, mas na escola a gente sente uma carência. Então, aquele momento que a gente está numa roda de conversa, numa roda de brincadeiras, às vezes com brincadeiras antigas, eles são outras crianças. Eles se sentem muito felizes nesse momento, não é, Paula? Sim, com certeza. É o que eu falo, a tecnologia veio para ajudar muito, muito. Mas, em contrapartida, atrapalha nesse momento. Eu vejo até momento de relação familiar, né? Sim. Né? Os pais, né? Deixa um pouco de lado, eu sei que às vezes o trabalho é difícil, né? Chega cansado,
Mas, às vezes, dá o celularzinho para a criança ficar lá brincando, né? Para dar uma relaxada, mas é o momento de conversar, né? Com o seu filho, perguntar como foi o seu dia, né? Para ele se expressar, brincar com ele, sentar no chão mesmo, sabe? Brincar, isso é importante, né? Para essa criança ter esse convívio, porque isso sempre vai refletir no futuro. Crianças deprimidas, com dificuldade de se relacionar, porque se relaciona somente por meios virtuais, né? Às vezes, famílias se reúnem, mas todo mundo com o celular, ninguém conversa, né? E isso daí vai afetar lá na frente, né? Uma criança mais depressiva, né? Que fica mais reprimida, não consegue se expressar. Então, eu acho que é algo para a gente repensar, né? Mudar essa visão e tentar ter mais momentos prazerosos com as crianças. Tá. É lógico que eles estão, sim, muito interessados na ferramenta. Mas eles também sentem, estão interessados no carinho e no diálogo, na atenção com pai e mãe dentro de casa. Porque a todo momento, foi o que a gente falou do reflexo, eles refletem os pais dentro da escola. Tem momentos que eles acabam imitando o que os pais falaram dentro de casa. Então a gente vê a necessidade e o carinho que eles têm com os pais, mas que eles querem isso de volta. Eles querem um momento de conversa, que os pais contem uma história, que os pais larguem tudo e vão brincar com eles, sentem. Então, que tenha aquele momento de qualidade, né? Que a gente possa tirar alguma coisa de qualidade dali com a criança. Isso é fundamental nesse momento dentro de casa. Um tempo de qualidade, então, porque vamos de fato, né? Às vezes a mãe, o pai fala assim, mas eu fico o dia todo com meu filho. Mas esse dia todo é fazendo a comida, né? É dirigindo o carro enquanto leva para a escola. E isso não é tempo de qualidade. Às vezes eu acredito que é melhor um tempo até menor, mas olho no olho, né? Com essa criança, ou então brincando. E principalmente, gente, precisa conhecer o filho que tem, né? Eu sempre falo que às vezes, quando a gente vê um caso de adolescente, né, que tenta contra a própria vida, um suicídio, uma coisa assim, os pais, né? O que está acontecendo com esse jovem, com esse adolescente, ou às vezes agora até com criança a partir de 10 a 14 anos, que aumentou a taxa de suicídio, que os pais não estão vendo, né? Mesmo aquele negócio daquelas brincadeiras extremamente dolosa, baleia azul, aquela situação toda que nós tivemos ano passado, né? A participação dos pais. Eu acredito que os pais estão muito distantes. Qual é a visão deles com relação à escola hoje? Ainda é de que é um lugar que eu deixo meu filho enquanto eu trabalho, a parte de educação infantil? Infelizmente, a gente pega ainda famílias que pensam dessa maneira, né? Tem famílias que pensam, que procuram a escola com o intuito de deixar a criança porque precisa trabalhar. Então, a escola é um lugar onde a criança tem que ficar porque o pai e a mãe precisam trabalhar. E, por outro lado, a gente vê que isso está mudando, porque a gente também vê pai que ele quer qualidade. Então, ele quer saber o que o aluno está fazendo, ele quer ver a rotina do aluno para saber o que está sendo desenvolvido na escola. E isso mudou bastante, porque a gente não deixa só as crianças brincando o dia todo dentro da escola. É lógico que o direito de brincar a gente garante dentro da escola, né? Isso a gente garante sim a educação infantil. Então eles vão brincar sim, eles vão aprender brincando sempre com o lúdico, mas eles vão aprender sempre jogando informação. E os pais precisam ter noção disso também, do trabalho que é desenvolvido dentro da escola. Por isso que é fundamental quando a gente convida o pai, uma mãe para uma reunião de pais, que eles participem sim, que eles vão, que eles perguntem na escola do filho, que eles conheçam a professora do filho, para saber o que o filho está fazendo o dia todo na escola, enquanto eles estão trabalhando. Tem uma rotina, né? Tem uma rotina dentro da escola que é importante. A criança precisa de rotina. Tem a hora de brincar, tem a hora das atividades pedagógicas, tem a hora de almoçar, tem a hora de tirar o cochilo, tem a hora de ouvir uma história, cantar música. Então, tem uma rotina. E precisa, é necessário. A criança pede rotina, né? Uhum. Porque infelizmente ainda a gente tem muitos pais que a gente ouve falar, né? Ah, mas a escola não abre sábado. Sim, feriado. Não é? Feriado, final de semana. Ai, mas a escola não vai abrir? Emendou feriado, vocês não vão abrir porque eu preciso trabalhar? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, todos nós. Só que eles também precisam desse tempo, inclusive nas férias.
né? Tem pais que às vezes não tem com quem deixar, porque a gente sabe que trabalha assim, então não tem. Mas esse tempo é fundamental de descanso para eles. Pode não parecer, pode parecer que eles só brincam dentro da escola, mas eles querem ter o cantinho deles, eles querem ficar com a família. Então, é uma necessidade que eles têm, e isso a gente vê no decorrer do ano letivo. Que aquela criança que não tirou férias no período de férias e aquela que tirou, vai chegando o finalzinho do ano, aquela criança está cansada. Então, O rendimento dela o cai. rendimento cai. Consequentemente, o rendimento cai, né? Então, a gente ainda vê isso. Muitos pais ainda pensam, sim, infelizmente, que a escola é um lugar onde a gente põe os filhos simplesmente para poder ir trabalhar. É um conceito que deve se mudar. Até porque a gente leva em consideração sempre isso. Se me corrija se eu estiver errado, mas é até os 7 anos que se forma a personalidade da criança, é isso? Existe respaldo na parte de psicologia para isso? Você tem que saber com quem que essa criança está ficando, né? Sempre falo uma coisa, às vezes a criança ficou muito mais tempo com a babá, ficou com a avó, ficou com o vizinho. Aí depois, chega numa determinada idade, você fala, nossa, mas essa criança não tem nada a ver comigo. Não tem o que a professora Paula acabou de falar, né? Ela pega não o que você fala, a criança, ela aspira o seu exemplo. Com quem que essa criança está convivendo? Né? Com quem que você está deixando o seu filho? Amanhã depois você fala, nossa, mas ele não tem nada a ver comigo. Sim, mas foi você que teve o tempo de qualidade com ele ou para quem você delegou? É o que a gente fala de terceirizar os filhos. Né? Então, a importância, inclusive, de conhecer quem é a professora do teu filho, qual é a personalidade dela, né? Qual que é o nome dela? Porque muitas vezes... Gente, olha só o nome. Muitas vezes o pai não sabe. É a tia. É a tia da escola, é a tia que fica com ele, mas não sabe o nome daquela professora. É complicado, né, É gente? complicado. É complicado. Não que tia vá denegrir, lógico que não, até uma forma carinhosa de chamar. Mas, de fato, vocês têm que ter uma capacitação, vocês têm que ter, inclusive, um autoconhecimento muito grande para poder passar isso, né? Sim, até porque a gente tem que conhecer a família daquele aluno, para poder trabalhar com aquele aluno. Porque não são todos iguais, não são todos os alunos que têm a mesma família. Então, para a gente poder trabalhar dentro da escola, a gente tem que conhecer um pouquinho a realidade daquela criança, para saber por que ela reage daquela forma dentro da sala de aula. Às vezes é uma realidade que o outro amigo não tem. Então, a gente tem que conhecer. E o mesmo pai, o pai tem que conhecer quem é que está ficando com o filho dele dentro da escola. É importante isso. Com certeza, né? Se você não tiver uma sinergia entre escola e família, fica difícil implantar, né, uma mudança ou mesmo a condição da inteligência emocional. Parceria, né? Escola e família tem que caminhar junto. Certo. Sim. Uma das coisas que nos chamou bastante atenção para estar, inclusive, tocando nesse tema, foi uma matéria que saiu no jornal de Jundiaí, no domingo passado, falando que houve um aumento, né, em 20% nas internações de crianças e jovens no CAPS, na parte de psiquiatria. Isso a gente está falando de Jundiaí, 20% entre crianças e jovens. Vocês acham que a inteligência emocional pode estar colaborando para tentar diminuir esses índices? Com certeza, com certeza. Porque uma criança que ela consegue gerenciar, né, as suas emoções, porque a tendência é o quê? A criança que tem, né, esse problema mesmo da autoestima, fica depressiva, é uma criança que não foi trabalhada essa parte emocional dela. Então, às vezes, os fracassos da vida, tudo isso machuca demais essa criança. Então, isso pode acarretar, né, Pamela, dela ter essa dificuldade mais pra frente. Por isso é importante o pai sempre conversar, saber o que ela está sentindo, se relacionar com o seu filho, porque o pai vai perceber se ela está tendo alguma dificuldade, bullying na escola, tudo isso influencia, principalmente adolescente, né? Como é que vocês trabalham, por exemplo, com o caso de bullying? Uma criança foi lá e chegou para outra e falou, sua gorda ou seu baixinho. Como é que vocês trabalham isso aí? Vocês chamam as crianças, vocês passam um filmezinho referente a um assunto parecido? Como é que vocês abordam isso? Já que você falou de bullying? Sim, a gente trabalha a empatia, é o momento de abordar a empatia. Se colocar no lugar do amigo, olha, você falou isso dele, ele ficou triste, como você se sentiria se
se fosse ao contrário. Então, é sempre fazer a criança se colocar no lugar. Aí ela vai começar a entender, pede desculpas, trabalha isso. Porque criança é muito inocente até, né? Às vezes não fala nem na maldade, mas é um momento que você conversa. É claro, sempre calmamente, não brava, né? Você tem que ter calma para falar, porque ela está aprendendo, né? Ela está se desenvolvendo. Qual é a percepção de vocês com relação ao castigo na escola? Essa pergunta não estava no script, viu, gente? Eu estou apertando elas aqui para vocês terem noção. Ainda estou dando um tempinho enquanto eu falo com vocês para elas pensarem no que vão me responder, viu? Porque tem escola que a gente sabe que até hoje a criança fez alguma coisa de errado, eles pegam a criança e levam para o cantinho, como é que é? Cantinho... Descanso. Cantinho de descanso, ou então lugar onde é que a criança reflete, né? Que eles falam que é para a criança refletir no que ela fez e tal. Qual é a percepção de vocês como educadoras, como coordenadora pedagógica, com a formação que vocês têm? Qual é a percepção de vocês com relação a essa parte de, entre aspas, castigar a criança, tirar ela do círculo dos amigos dela, porque ela fez algo de errado, e botar num cantinho para ela refletir, para ela pensar? Qual é a percepção de vocês? Na verdade, essa palavra castigo ela é muito forte, né? Então, isso nós não usamos na escola. Então, nós não temos castigo na escola. O que nós fazemos é o momento do descanso, onde a criança vai pensar. O que é o descanso dentro da nossa escola? Nós vamos conversar com aquele aluno. Então, o aluno fez alguma atitude e, por exemplo, ofendeu o amigo naquele determinado momento dentro da sala de aula. Vamos conversar com aquela criança. Então, vamos descobrir, primeiro, por que ele fez aquilo. Então, a gente chama o aluno, por que você fez isso? Né? Olha só, um amiguinho está chorando. Você gostaria que isso tivesse acontecido com você? Se tivesse no seu lugar? E isso faz o aluno refletir. Através de todo esse processo de educação emocional que a gente trabalha, então o aluno já é capaz de refletir, né? Na sua sala, gradativamente, pelas turmas, eles conseguem acabar refletindo sobre a ação que foi desenvolvida naquele momento. Sim, e sempre quando vai chamar a atenção da criança, elogie ela, ver o que ela tem de melhor primeiro, depois você fala o que ela fez de errado, né? Porque se você chegar, olha, você fez isso errado, então você já vai acionar o que na criança? Um sentimento, né, mais ruim, assim, vai ficar, né, às vezes fica meio chateada, com medo. Então, quando você a elogia primeiro, olha, você é um menino bom, né? Você é um menino inteligente, você sempre é amigo de todos. O que aconteceu para você ter essa atitude? Então, ele vai se sentir, acho que bem, vai se sentir elogiado. Então, poxa, eu sou uma pessoa boa, por que eu fiz isso? Então, sempre, primeiro elogia. Perfeito. E depois você fala o que ela fez de errado. Isso é muito importante, isso dá diferença. Porque se você já chega falando, porque você errou, eu acredito que você fecha até a capacidade da criança abrir o leque. Acho que, como falou o Dr. Augusto Cury, você cria uma janela killer nessa criança. Killer, isso. Então, abre janelas traumática. Lights, né? Melhor abrir janelas lights primeiro. Se a gente chegar gritando com aquela criança, a gente não vai conseguir trabalhar. Ela nem não vai é te ouvir essa a mais, intenção. Né? A gente não quer castigar a criança. A gente quer saber por que ela fez isso, que ela compreenda que tá errado o que ela fez, né? E que magoou o amigo naquele momento. Então, ela tem que saber o porquê. E normalmente, quando vocês fazem essa abordagem com a criança e tal, o que vocês escolhem da criança? O que vocês têm de retorno? Você vai lá, você chama a criança, conversa com ela e tal. O que vocês percebem? Boa parte realmente se coloca no lugar do outro. Vocês têm um feedback positivo dessa criança? Sim, se arrepende, fala, olha, tia, eu vou pedir desculpas, realmente eu não estava, né, certo. A gente percebe isso nas crianças. E eles pedem desculpa, abraçam. É criança, né? Muito importante, né, a informação que elas estão passando. Que apesar de toda a tecnologia, de tudo que hoje tem no mercado, mesmo nos aplicativos e tal, criança continua sendo criança. Sim. Criança continua querendo carinho, continua querendo dar atenção. Então fica aí a dica, né, que elas estão passando de que pais e mães, né, apesar de ter os joguinhos e tal, nada é igual um tempo de qualidade com o seu filho, né? Tem algum relato, algum testemunho de alguma criança que vocês lembrem assim, que foi extremamente impactante
de ter se colocado no lugar da criança, ter visto o que ela estava precisando naquele momento, era algo que vocês puderam passar para a família, por exemplo, falar, olha mãe, seu filho está assim, mas na verdade a gente observou, deve ser oriundo de, por exemplo, às vezes a gente sabe, uma criança está extremamente rebelde e agressiva, você vai lá ver a mãe acabou de ter outro filho, alguma coisa do tipo? Ah, sim, isso acontece bastante, né, Pamela? Tem crianças que têm irmãos e realmente quando a mãe fica grávida, a criança muda um pouco, porque ela quer mais atenção, então fica mais manhosa, ela necessita que a gente fique mais perto, né, Pamela? Faz umas manhas, às vezes faz até um pouquinho de birra, mas a gente percebe que é porque algo novo está acontecendo na vida dela. Antes era só ela em casa. E vocês conseguem alertar a família em casa, né? Sim, conversamos, porque a gente percebe a diferença, a mudança de humor da criança. A gente conversa com os pais para dar uma atenção especial, porque essa criança, naquele momento, ela está necessitando disso. De ter uma atenção diferenciada, porque está mudando a vida dela, né? Sim, sim. E uma outra coisa, para vocês poderem passar isso, é aquilo que eu falei, exige um treinamento. Como é que vocês fazem entre vocês, os professores, na parte de educação infantil? Vocês têm um treinamento referente a isso? Como é que faz, né? Porque se vocês falam que a aplicação da inteligência emocional não é uma matéria específica, é feita durante todo o momento que a criança está lá junto com vocês, como é que vocês passam isso para a equipe que vai trabalhar com essas crianças? O tempo todo a gente tem que estar pesquisando. Então, aquilo que a Paula falou, de que o professor sai daquela zona de conforto e tem que estar o tempo todo ali atualizado. Gente, isso é verdade. A gente tem que estar o tempo todo atualizado. Então, as coisas mudam, a gente tem que pesquisar. Educação emocional, mas o que é? Nós vamos pesquisar, os professores da escola vão pesquisar, porque é do interesse da escola. A escola trabalha com isso. Então, todo mundo vai trabalhar. E todo mundo junto o que conseguiu, vai repassando. E dessa maneira a gente vai repassando, montando projeto e trabalhando na escola. Sim. Mas existe assim um treinamento, um momento que vocês param junto para estar passando e fazendo, inclusive, um link entre uma criança e outra, entre uma professora e outra? É necessário, sim. A gente se junta, se une, cada um expõe aquilo que está conseguindo de resultado dentro da sala de aula, ou às vezes está com alguma dificuldade para trabalhar sobre algum determinado tema, aí uma tenta ajudar a outra com as experiências. Então, a todo momento, a gente se reúne sim, né? Sim, até mesmo porque a escola, o foco da escola é formar pensadores, exatamente, né? É levar a criança a pensar. E nada mais correto que para você só pode dar aquilo que tem, sim, né? Exatamente. Então, eu imagino que vocês lá também devem estar sempre fazendo uma roda, né, para poder chegar e tá se atualizando, tá passando essa informação. Acho que trocar uma pessoa da equipe de vocês não deve ser algo fácil. A pessoa tem que se adaptar, né? Então, às vezes chega uma pessoa nova... Se pegar um professor, nova, vamos pôr, da tradicional e pôr lá, como é que funciona? Ele vai estranhar um pouquinho. De momento, ele vai dar uma estranhada. Mas como é um propósito da escola, então é dessa maneira que a gente trabalha, é lógico que nós não vamos cobrar de imediato, a gente vai repassar primeiro, né? A gente vai tentar capacitar aquele professor, vai passar as informações que a gente tem, o nosso conhecimento. E claro que a gente vai dar suporte, então a gente vai ajudar. A todo momento a gente deixa bem claro, tem dúvida? Vai lá, pergunta para mim, pergunta para alguma das meninas. A todo momento a gente está lá para isso, para ajudar. A gente não quer que ninguém tenha dificuldade, a gente quer compartilhar. Então, a gente compartilha o aprendizado, compartilha as conquistas, compartilha tudo aquilo que a gente vê dentro da escola, né? Sim, sim. O que deu certo numa sala, vai passando para as outras professoras, olha, fiz essa experiência, deu certo. E isso vai trocando, né? Trocando experiências. Eu acredito que o cronograma pedagógico não exige tanto de vocês como essa parte do desenvolvimento emocional. Sim, de certa forma exige, né? Porque a gente tem que trabalhar. Também. Também, né? Porque existe uma lei, então a gente tem que trabalhar toda a matéria, toda a parte pedagógica que é encaminhada, a gente trabalha assim. Mas para fazer o diferencial da escola e trabalhar aquilo que a gente quer, que a gente acredite, que dá certo e que dê resultado, então a gente procura focar em tudo, educação emocional. Então, não é porque é uma criança do berçário, ou não é porque ela não está em sala de aula, a gente vai trabalhar com ela no parque,
seja lá no berçário, em qualquer lugar, no momento de filme, às vezes. Então, a gente procura trabalhar assim. E a todo momento, né? Sim. O professor tem sim, não é um professor que vai ficar na escola e achar que vai montar atividade e jogar atividade, explicar e fazer com o aluno, não é. Esse professor da nossa escola, ele tem que ter em mente que ele vai ter que estar atualizado e vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás. Vai ter dúvidas, claro, todo mundo tem, a gente tem. Mas a gente procura respostas para tudo, né? Não é só os alunos, sim, né, que o professor querem. É pesquisador. Sim. Né? Sim. Sempre, o tempo todo, pesquisador. E vocês também têm que trabalhar com a autoconfiança de vocês. Sim. Sim. Até porque eles vão autocontrole. Sim. E eles vão perguntar e vão querer a resposta. Aí vão chegar lá, sua professora, ela aqui, ó, a senhora tá todo dia no vermelho, aqui com a carinha vermelha. Por quê? Não é? Exatamente, trabalhar o autocontrole. Porque como que você vai passar aquilo que você... Então, não exige não é. muito mais do que um professor que chega lá, a parte pedagógica, vira as costas, seguiu a sequência do material que tinha que ser dado, ou do planejamento que havia sido estipulado e vai embora. Diferente do professor, que ele tem que ficar tomando cuidado, né, para ver se aquilo que ele está passando na parte emocional, né, vem de encontro com aquilo que ele está apresentando fisicamente para os alunos dele em sala de aula, certo? Claro que nós temos uma rotina, né? Porque a gente tem que seguir uma rotina. Até porque senão fica tudo muito jogado. Não dá, não é essa a nossa intenção. Então a gente segue o cronograma, o planejamento da escola, o planejamento de cada sala, mas a todo momento dando enfoque na educação emocional. Então o professor, ele vai ter que se desdobrar. Se de repente o aluno perguntou alguma coisa ali, nossa, não sei, não tenho a resposta, acontece. Pode ser. O que nós vamos fazer? Meu aluno, vou pesquisar. Certo? Então a gente vai correr atrás e vai pesquisar. É a mesma coisa que a educação emocional. Então a gente corre atrás, pesquisa para ter bons resultados. Porque a gente vê nitidamente dentro da escola que é um bom resultado. A gente colhe um bom resultado. Entendi. É porque... Por que ela tá falando isso e rindo, gente? Hoje, criança, eu falo assim, cria uma criança, né? Não sabe nada. Gente, eles fazem cada pergunta pra gente. Que você vira e fala, meu Deus, é uma criança mesmo ou é um adulto que tá falando? Inclusive até o português, né? Algumas crianças nos surpreendem. Então, assim, é impressionante. Eu não sei se é a quantidade de informação que eles recebem hoje em dia, né, que eles têm uma maturidade para conversar e para perguntar coisas para a gente. Eu imagino que vocês lá, que têm contato com muita criança, o que não deve surpreender vocês, né? Sim, eles são surpreendentes, eles são inteligentes, né? Vêm, contam as novidades, contam o que está acontecendo, às vezes coisas que a gente nem imagina, principalmente da tecnologia. Eu falo que eles são super antenados e ligados. E eu falo, nossa, às vezes vem com jogos, né? Eles adoram, né? Principalmente os meninos, falar de jogos. Eu falo, gente, mas o que é isso que ele tá falando que eu não tô sabendo? Hoje é muita informação. A gente vê que é muita informação, então não é mais igual antigamente. A criança de hoje não é igual àquela de 10 anos atrás, nem de 5, 2 anos atrás. A todo momento, eles têm acesso a essa informação. Então, seja por celular, seja computador, seja pela televisão, eles têm esse acesso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode ficar também lá atrás. Por isso que o conteúdo da escola, ele tem que estar se diversificando. A gente tem que ter ferramentas, trabalhar projetos que atraiam os alunos. Porque senão eles não vão querer, eles vão perder aquela vontade de ir para a escola. Sim. Hoje um adulto, né, se você não por exemplo, você está fazendo uma apresentação, se você não mudar um pouquinho o foco e tal, você vê a pessoa adulta, fica com sono, perde o foco, perde a atenção. Imagina uma criança com a quantidade de informação que eles têm hoje. Como é que você mantém uma criança em sala de aula, mesmo que seja sentado em círculo, não mais naquela cadeira tradicional, mas como é que você mantém a atenção deles ali para prestar atenção? Vocês têm que ter muito jogo de cintura. Por isso que tem a rotina dentro da escola. Porque o aluno ele não vai ficar 1 hora realizando aquela atividade. É impossível você deixar uma criança 1 hora com uma atividade. Né, Paulo? É, coisa assim de 20 minutos. Por isso que tem todo o preparo antes da atividade. Você trabalha primeiro oralmente ou um jogo que tenha relação a essa atividade que você quer alcançar. Então, alfabetização, vou alfabetizar. Então, letras móveis antes, vamos montar algumas palavras para depois você passar a atividade no papel. Isso
Isso é muito bom, isso daí dá bastante diferença dentro da sala de aula, dentro da proposta do dia. Vocês falaram do Projeto Zoom? Projeto Zoom é um projeto fantástico, onde a criança tem que trabalhar em equipe. Toda proposta é assim, é uma vez por semana. Então, a cada semana é uma proposta diferente, claro que ela tem uma sequência lógica também. Então, por exemplo, hoje nós vamos montar casas ribeirinhas. Então, olha as casas ribeirinhas, como é que ela tem que ser montada. Eu levo foto, Mas isso gravuras. é o quê? Um Lego? Lego, é um Lego. Então, eles vão ter que montar essa casa, mas não é uma casa por criança. É um grupo de 5 crianças que tem que montar uma única casa. Trabalho em equipe, gente. Equipe. Sim. Então, às vezes tem aquele conflito. Eu quero montar a parede, não, mas eu também quero. Eu quero montar o chão ou o telhado. Então, é ali que o professor faz aquela interferência e fala, olha, todas as partes da casa são importantes. Então, o trabalho de cada um aqui tem uma importância gigantesca. Então, isso vai trabalhando em equipe, colaboração com o outro, ajuda a chapecinha que encaixa melhor. Então, também é um momento, assim, muito bom com a criança. Tem muito resultado. E não é aquele leguinho que a gente monta em casa com a criança. É um Lego grande, peças não grandes. Né? São uns conjuntos com peças grandes. E em casa a criança monta o que ela quer. Né? Então, de repente, o intuito é lá montar um bonequinho, tudo bem. E de lá ela faz o que ela quiser. Na escola, ela já sabe que no momento dessa aula do Projeto Zoom, ela vai ter um propósito. Então, não é jogar as peças e simplesmente deixar elas fazerem o que elas quiserem. Então, vai ter, como a Paula falou, um momento ela vai explicar o tema que está sendo trabalhado naquele dia e ela vai passar o propósito. Sim. E nesse momento, quando você leva uma proposta, nessa conversa antes de começar mesmo a construção, você consegue pegar da criança as informações que ela tem referente àquele assunto. Isso também é importante, saber o conhecimento de mundo que ela já tem. Entendi. Então, essa parte também é muito importante para depois ir para a construção em si. Tá. Deve ser bonito, né, ver eles É muito legal de ver eles dividirem. Dividindo, eles né? dividem. Fazendo a criança, certo? Um quer a mesma peça do que o outro. Sim. E vocês, como coordenador, tem que dimensionar isso aí entre eles. Querer montar uma coisa diferente. Então, é uma adaptação. No começo foi mais difícil. Depois, eles vão entendendo que existe uma proposta a ser seguida e eles acabam, assim, gostando. Porque criança, no primeiro momento, vê um monte de peça. Aquelas peças gigantes, eles querem brincar livremente. Sim, sim. Né? É claro, sempre que sobra, eu deixo um espaço de tempo para eles depois brincarem livremente, que é importante também. A criança ali, ela desenvolve a sua criatividade, que é muito importante também. Sim, é uma da própria... Sim. Você pega um adulto depois que ele não tem criatividade e tal, provavelmente isso aí já não veio lá da... Foi trabalhar, né? E hoje é muito raro, né, gente? Infelizmente, a parede tem que ser azul, mas... tem que ser azul, vai ser azul. Então, assim, ninguém questiona, ninguém pergunta. Tem uma dificuldade enorme, né? A gente que lida com o público, às vezes, de interpretação de texto, porque hoje em dia também as pessoas não se conversam mais, tem dificuldade do olho no olho, né? De conversar. Então, se não quer alguma coisa, a pessoa não tem coragem de, pelo menos, te ligar para falar, né? Ele manda pro WhatsApp, porque fica mais fácil, né? Não encarar, não falar, não conversar. Então, fica o nosso toque aí, né, para estar estimulando essa parte de comunicação, de criatividade, porque a criança está em formação, mas amanhã, depois, ela vai ser um adulto que vai continuar em formação, porque a gente está se formando a vida toda, né, gente? Sim. Né? Mas nessa parte é crucial. Depois você tem que entrar com um psicólogo, psiquiatra. Se você tem uma esponjinha ali, limpinha, né, que você pode estar injetando tudo que tem de bom, de melhor, para que amanhã seja um adulto saudável, por que não fazer? Né? Os pais tomam ciência da importância disso. Paula, uma dica que você daria para os pais? Olha, pais, hoje aproveite mais o tempo de qualidade com os seus filhos. Dê a eles aquilo que o dinheiro não pode comprar, que são momentos de brincadeira, você passear num bosque, correr na grama, rolar mesmo. Isso o dinheiro não compra. Um banho de chuva, tenha momentos de qualidade com o seu filho, porque isso vai refletir incrivelmente no futuro dele. Pamela? Bom, faça as palavras da Paula, exatamente. Inclua também, vá na escola, conheça a professora do seu filho, conheça a proposta que a escola está oferecendo dentro da escola, o que vai ser trabalhado. Pergunte sim sobre educação emocional, se aquela escola trabalha com educação emocional, qual que é a importância.
E isso tudo é crucial e fundamental para o desenvolvimento do filho de vocês. Para ele chegar numa fase adulta e ele ser um adulto que vai saber trabalhar com frustração, com perdas. Então, isso é fundamental. Paulinha, tem aí o folder do evento que elas vão estar fazendo dia 6/12, meninas? Isso. Fala um pouquinho desse evento, a Paulinha vai jogar lá aí, ó. Tá para vocês o evento, não tem custo, meninas? Não, é gratuito e lá nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada objetivo de se trabalhar a educação emocional. Então vai ser muito interessante, não percam, vai ser incrível. Precisa fazer inscrição no site, pelo que eu tô vendo ali, é isso? Isso, o site é www.escolaKingsKids.com.br. Então entrou no site, faz inscrição, é gratuito, dia 6/12, às 19 horas. E a gente vai trabalhar com a importância do desenvolvimento emocional dos 4 meses aos 7 anos de idade. Então vai ser bem legal, vai ser bem dinâmico, vocês vão poder estar conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido lá na nossa escola. O que é importante, gente? Participem, né? Participem, porque tem vagas limitadas, é Vagas limitadas. De acordo com o tamanho do auditório. Exatamente. Então, de acordo com o espaço, porque vai ser feito lá na associação comercial, então a gente tem um espaço delimitado. Então, são vagas limitadas, participem mesmo. Ok. Meninas, obrigado pela participação. Gente, espero que a gente tenha conseguido levar para vocês mais informação, mais conhecimento, que vocês entendam efetivamente a importância de investir em criança, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes um pai ou uma mãe escolhe uma escola por causa da condição financeira e sabe também que isso é fator impeditivo de muitos, mas que isso não seja o principal, né? Veja onde você está colocando seu filho, veja o que está sendo passado de instrução para ele, veja quem é que está ficando com seu filho. Eu acredito que isso seja muito importante, né? Então, de forma geral, né, pelo que vocês falaram, ainda continua prevalecendo um pouco a mesma busca pelos pais, né? Sim. De buscar um lugar em que vai deixar o filho, a princípio, brincando enquanto eles estão trabalhando, é isso? Sim, exatamente. Né? E a gente sabe que escola é muito mais do que isso, né? E cabe vocês, pais, conhecerem, né? Irem atrás, buscarem profissionais competentes como vocês duas, para estarem ficando junto com o filho de vocês, que é a maior preciosidade que a gente pode ter na vida, né? E onde que vocês trabalham, né? Passa para o pessoal que quiser procurar vocês, né? Que escola, se é aqui em Jundiaí, se é fora. Nós trabalhamos na escola Kings Kids, aqui em Jundiaí, próximo ao Maxi Shopping. Estamos lá com a escola aberta para visita, para o pai que quiser conhecer. A gente fala um pouco sobre o nosso trabalho, sobre educação emocional, sobre o diferencial da escola. Então a gente está sempre lá com a escola de portas abertas, Alexandra. Para quem quiser ir lá conhecer. Precisa agendar horário, Pamela? Se quiser dar uma ligada, perguntar endereço, saber sobre horário, liga lá na escola, sempre tem alguém sempre disposto a atender e conhecer nosso diferencial. Ok. Novamente, obrigado por vocês duas terem vindo. Eu acredito que foi muito produtivo, né? A informação, o bate-papo gostoso, né? E contem conosco para estar divulgando as novidades da escola, né? Agradeço novamente todos os telespectadores, todos aqueles que nos acompanham, né? Semana que vem estamos juntos novamente e fique com Deus e obrigado por estar nos acompanhando aí, estar fazendo da TV Japi uma verdadeira personalidade em parte de informação, de estar trazendo conhecimento. Obrigada, boa noite e até semana que vem.